Romanos 11, verso 16. Meus irmãos, como eu falei aqui já algumas vezes, eu creio por 20 anos, mais de 20 anos, nós fazemos 12 cultos seguidos de primícias ao Senhor. E esse ano nós vamos fazer diferente, porque eu creio que já completou um ciclo, nós já entendemos o que tem que ser feito. Por mais de 20 anos nós fazemos isso, nós cumprimos essa palavra. Eu já dei aqui alguns estudos sobre isso. Se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos do serão. Pode deixar o versículo aí, Gabriel. Eu já dei um estudo aqui, pegando versículo do Novo Testamento, pegando passagem lá do Antigo Testamento, onde Deus exige o primeiro para ele. Quando o povo entrou na terra prometida, Deus pediu a primeira cidade para ele, não porque era maior, não era mais rica. Aliás, Ai era uma cidadezinha insignificante, era a primeira cidade. Deus não está interessado em ser maior ou ser menor, ele está interessado no primeiro. E Deus pediu. Quando o primeiro filho nascia, ele era do Senhor. Não que Deus queria a vida humana, mas era um princípio de honra. A primeira cria do gado quando nascia era do Senhor, a primeira colheita era do Senhor. Não porque era melhor ou maior, é porque Deus, ele quer o primeiro. O primeiro é dele. E o objetivo de Deus querer o primeiro não é porque Deus precisa. Deus não precisa de nada. Deus por si só basta. Quando Deus faz isso, quem mais lucra somos nós. Porque o que Deus está fazendo ali é pedindo para que nós consagremos a Ele o princípio, o início. E quando nós fazemos isso, quem é beneficiado somos nós. Porque aí, meu irmão, se a raiz é santa, vai ser. Os frutos vão ser. Então, baseado nesse princípio, se nós consagramos aqui o primeiro dia do ano, primeiro mês ao Senhor, nós entendemos com isso que o resto do ano vai ser. E isso não quer dizer que não temos problema. Vamos ter. Isso não quer dizer que não vai ter dificuldade durante o ano. Vai ter. Agora imagine, irmãos, um ano ele é longo. E nós já enfrentamos problemas demais. Agora, sem o Senhor, como é que vai ser? Aí, meu irmão, um bom português nordestino de João Portela de Oliveira Neta, nós estamos lascados. É melhor consagrar ao Senhor nossa vida, é melhor consagrar ao Senhor nossa... Tem um fio aí, ó, esmarrar aqui, ó, a armadilha para pegar você e eu, Justo. Ainda bem que você caiu antes de mim. Misericórdia, Jesus. E botou um fio transparente. Ainda bem que você me adiantou, que eu ando pregando aí, pai, você é nova. Eu, já que estou com a idade avançada, bati aí, eu caí do outro lado. Misericórdia, Jesus. Mas vocês entenderam? Então, meus irmãos, por isso nós consagramos ao Senhor. E desse ano, vamos ter esse culto hoje. E depois dia 12. Porque domingo não conta. Domingo é comigo. Domingo nós já estamos aqui cultuando a Deus mesmo. E dia 12, nós vamos estar aqui. Vai ser 2 cultos seguidos, porque de domingo é dia 11, não tem jeito. E segunda-feira, dia 12, nós vamos estar aqui com aquela ceia profética de que comeremos o melhor da terra. Todo dia, hoje eu mandei lá alguns avisos, leia, para um tempinho lá, não é texto grande, né? Esses dias eu mandei um texto no grupo da OT, pastor Islã, e aí um pastor, a Nilza como é que fala, me contém, um grupo dos pastores da Bahia, ele falou bem assim, apesar do seu texto ser grande, é bom. Eu falei, grande? Se fosse escrito na mão, ia dar uma folha de A4. Aí eu pensei o seguinte, as pessoas estão tão acostumadas com cortes, com textos retirados, que uma folha de leitura ele acha grande. Um pastor, aí eu ia xingar o cara. Aí a Arisa, se contenha, se contenha, se contenha, se contenha. E aí eu me contive, não porque eu me contive, mas porque ela me conteu. Mas me deu vontade. Então, leia, não é texto grande, você tem que ler, irmão. Eu mandei lá hoje uns textos, 1, 2, 3, não sei, explicando como é que vai ser, explicando, todo dia eu vou mandar um texto. Eu ia gravar vídeos, mas eu confesso para você que eu não consegui. Nós passamos os últimos meses aqui
muito trabalho na igreja interno para criando os projetos para 2026. Não tive como gravar os vídeos. Léo se disponibilizou bastante, mas também Léo corrido também, mas mesmo assim ele se disponibilizou, mas eu não tive tempo. Mas o texto está pronto, já estão todos os textos prontos. Todo dia, meio-dia, nós vamos lançar um texto. Nós vamos lançar um desafio diário interno. Não é desafio para você sair, é um desafio interno para você orar, para você ponderar 2026, que eu tenho certeza de que 2026 pode ser um ano extraordinário nas nossas vidas. Apesar de tudo, tudo. Ô, irmão, não tem nenhum ano. Eu tenho 56 anos. Você sabe quantos anos da minha vida foi fácil? Nenhum. Nenhum. Sabe por quê? Porque nós somos crentes. A Bíblia é clara. No que você tiver sombra e água fresca, ou você está cumprindo o desejo de Satanás, ou você não é crente. Que não tem perseguição. Porém, entretanto, todavia, apesar das lutas e das perseguições, nós temos vitória em Cristo. Apesar das lutas e Satanás tentar contra nós somos mais do que vencedores. Porque no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. É assim a vida do crente, irmão. A vida do crente é uma perseguição constante. Porém, nós temos que ter a certeza absoluta de que quem está com a gente é maior do que aquele que está no mundo. E isso para nós basta. É assim que funciona. Então, por isso, irmãos, apesar das lutas, das dificuldades, apesar de qualquer coisa que venha acontecer, nós podemos sim ter um ano maravilhoso, cheio de bênçãos, de projetos e promessas de Deus cumpridas nas nossas vidas e nas nossas casas. Agora nós temos que fazer isso em Deus. Então, todo dia você vai receber lá um texto. Agora, o texto comunidade diária é pequenininho mesmo. É texto aí que você lê, não abrir e fechar de olho. Pequenininho, pequenininho, só para você um versículo, uma explicação mínima de 2, 3 linhas e o desafio diário. Meus irmãos, abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 16. Provérbios, capítulo 16, na NAA, Gabriel, verso 1, 2 e 3. Pode projetar. Diz assim o verso 1. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Verso 2. Todos os caminhos, olha, observe bem, palavra por palavra, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Verso 3 diz: entregue as suas obras, olha só, entregue as suas obras, o que você faz, tudo que você faz, entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Olha só, de novo, entregue as suas obras ou seus feitos, os feitos das suas mãos ao Senhor. E o que você tem o quê, irmãos? De novo, o que você tem o quê? De novo, fala aí, o que você tem? De novo. De novo. Para você não esquecer. Se realizará. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Então, meus irmãos, planejar com Deus é consagrar o futuro antes que ele chegue. Entendeu? Consagrar com Deus. Aliás, planejar com Deus é consagrar o futuro antes que ele chegue. Há uma verdade bíblica que muitas vezes esquecemos. E eu já citei aqui várias vezes, mas em meio ou em época de redes sociais, onde todo mundo prega o que quer, e da maneira que quer, da forma que quer, uns com conhecimento e outros nem tanto, e outros nenhum.
nós temos que estar relembrando sempre algumas verdades, mas a maioria das vezes nós esquecemos a verdade que ninguém, irmãos, foi gerado no paraíso. Ninguém que está vivo hoje foi gerado no paraíso. Nem eu e nem você, nós não fomos gerados no paraíso. Nenhum de nós. Todos nós nascemos depois da queda. Está lá em Gênesis capítulo 3. Todos nós nascemos fora do Éden. O mundo em que vivemos não é neutro. Ele tende naturalmente ao caos. O mundo naturalmente tende à desordem. O mundo naturalmente tende ao desgaste, tende à perda. É natural isso. Lá em Gênesis capítulo 3, do verso 17, 18, 19, nesses 3 versos está claro lá. Lá nos diz que após o pecado, a terra passou a produzir espinhos. Deus não plantou espinhos, mas a terra passou a produzir espinhos. Lá diz que o trabalho passou a gerar suor. Antes disso, Adão já trabalhava, mas era com prazer. Não tinha fadiga, não tinha suor, não tinha cansaço. Mas depois do pecado, o trabalho passou a ser labuta, passou a ser suor. A vida passou a carregar dor. Antes disso não tinha dor. Mas quando o homem pecou, essas coisas entraram. Por isso, irmãos, há coisas que não precisam ser planejadas para acontecer. Há coisas que não precisam ser planejadas para acontecer. O fracasso não precisa de uma estratégia, de um planejamento para ele acontecer, não precisa. A pobreza não precisa de uma agenda, de um planejamento bem... Eu vou fazer um planejamento bem estruturado para eu ser pobre. Não precisa fazer isso. A infelicidade não precisa de esforço. Você não precisa trabalhar para ser infeliz. Você não precisa trabalhar. A desordem não precisa ser convidada. Não precisa. A doença não precisa, pastor Islã. Você pode falar isso com uma propriedade, pastora Cris. Agora a saúde tem que ser planejada. A enfermidade não. Tem coisas que não precisam de planejamento. Ela vai vir. A erva daninha nasce sozinha. Cardos e espinhos nasce sozinhos. Mas o jardim precisa ser cuidado. O jardim precisa ser cultivado, cuidado, zelado. A erva daninha nasce sozinha, mas o jardim não. É por isso, irmãos, que tudo aquilo que se propõe a dar certo precisa ser planejado antes de ser vivido. Por isso que tudo aquilo que é para ter sucesso precisa ser planejado antes de ser vivido. E mais do que planejado, precisa ser consagrado ao Senhor, como nós vimos aqui. Bota o último versículo, versículo 3 aí, deixa ele por um tempinho aí, Gabriel. Até eu pedir outro versículo, deixa ele aí. Verso 3 de Provérbios 16. Tudo, irmãos, aquilo que você propõe na sua vida, falar assim, eu quero que isso dê certo, tudo precisa ser planejado antes de ser vivido. E mais do que planejado, precisa ser consagrado ao Senhor. Então, meus irmãos, hoje nós estamos aqui apenas começando um ano novo. Nós estamos decidindo como 2026 será conduzido. E a primeira coisa que você tem que entender é que a Bíblia mostra que a Bíblia não começa. Deus não começa com improviso. Pode observar lá em Gênesis, vai para Apocalipse, Deus não começa com improviso, é com ordem, é com planejamento. Provérbios 16, 1 diz, o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Desde o início, Deus se revela como um Deus de ordem. Na criação, a separação, para em Gênesis 1 para você ver. Há uma sequência, há um propósito, há uma intenção, há uma lógica.
Há uma organização, nada foi criado de forma aleatória, não foi assim, ó. Tem uma ordem, tem uma lógica, tem um planejamento. Quando Salomão escreve Provérbios, ele fala de uma geração que entendia algo muito claro. E minha oração é que a geração de hoje entenda também. Quem não governa no começo, perde o controle durante o caminho. Quem não governa no começo, perde o controle no processo. Quem não governa no começo, perde o controle no passar do tempo. Planejar, biblicamente, não é controlar Deus, porque muitas pessoas hoje, mais uma vez eu digo, talvez você escute mais pregador online do que alguns pastores ao vivo, e entre esses alguns eu me incluo, que na televisão você aprende a determinar, ou determina a bênção, eu não sei o quê. Eu fico assim meio indignado como é que um ser humano tem condição de determinar algo para Deus. Você não tem como determinar para mim, que eu sou pastor, eu determino que o senhor sim é você. Vai determinar para Deus. Então você vai. Então, irmãos, observe o que eu estou dizendo para você. Planejar não é controlar Deus, não é decretar que Deus faça algo para nós. Planejar é organizar a vida para caminhar debaixo do governo de Deus. Isso é planejar. Isso é você planejar um ano, um 2026 de bênção, estruturado para você viver as promessas do Senhor. E aqui está um ponto de ligação com este primeiro dia de primícias. Quem não consagra o início, passa o resto do tempo tentando corrigir o meio. Quem não consagra o início, passa o resto do tempo tentando corrigir o meio. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. A segunda coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que o que não é planejado espiritualmente, repito, o que não é planejado espiritualmente é governado pela queda. O que não é planejado espiritualmente é governado pela queda. Tudo aquilo que você não organiza com propósito, o caos vai organizar para você. Tudo aquilo que você não organiza com propósito, a vida, entre aspas, vai organizar por você. E quase sempre de um jeito que não é certo. Tudo aquilo que você não planeja vai nascer espinho. Deus te deu um jardim para cuidar. Se você não cuida, se ele não é planejado, vai nascer cardos. Se sua vida não é planejada, ela se encaminha de se planejar por si só. Então não vai dar certo. Casamentos não se destrói de repente. Eles se desgastam quando não são planejados e cuidados. Famílias não se perdem de um dia para o outro. Elas se perdem quando não são planejadas, quando não tem orientação, direção espiritual. A fé não morre de uma vez para outra, não, irmão. Ela se esfria quando ela não é planejada, alimentada diariamente. A vida financeira não vira um caos por conta de uma canetada política de repente, não. Porque ela não foi planejada, organizada, cuidada. Salmo 127. Salmo 127, verso 1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Percebe, irmão? Há trabalho, há esforço, há tentativa, e isso é normal e temos que fazer, temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que tentar, temos que fazer, temos que nos empenhar, mas sem Deus tudo fica pesado, sem Deus tudo fica cansativo, fica instável.
Sem Deus, irmãos, nós não vamos resistir até o final. Por isso, planejar sem consagrar gera ansiedade, planejar sem consagrar gera desgaste, planejar sem consagrar é meio caminho para o fracasso. Mas planejar diante de Deus gera segurança, planejar diante de Deus gera sucesso, planejar diante de Deus evita fadiga, evita cansaço. E é exatamente isso que os dias esses 12 dias de primícias nos chamam a fazer. Não apenas organizar uma agenda, não apenas escrever o que nós queremos para 2026, mas acima de tudo, alinhar o nosso coração ao Eterno. Alinhar o nosso coração a Deus. E aqui eu entro com uma terceira verdade que você tem que entender. Planejar é um ato de fé e não de controle. Planejamento é isso. É ato de fé. E não para você ter o controle das coisas. Aqui entramos em um texto que talvez seja um texto-chave para essa mensagem. Projeta aí. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Coloca na NVI, versão que o pastor Islam gosta. Coloca aí. A NVI, nesse texto, ela é tremenda. NVI, 2 Coríntios 9, verso 8, diz assim, olha, Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada a vocês, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Deixa aí. Olha que coisa tremenda. Paulo, ele não está falando aqui de excesso. Transborde em toda boa. Não é excesso que Paulo está falando. Ele está falando de suficiência com propósito. Observe o progresso do texto. Olha que está aí. Deus supre, Deus sustenta, Deus acrescenta para que haja transbordamento. Vou repetir. Deus supre, Deus sustenta, Deus acrescenta para que haja transbordamento. Mas o transbordo não é para o ego, o transbordo não é para ficar inchado, o transbordo não é para a gente ficar se regalando, se jactando, se gloriando. O transbordo é para toda boa obra. É aí que Deus vai te fazer transbordar. 2 Coríntios 9, 8, na versão Nova Linguagem de hoje. Nova linguagem de hoje. Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para fazer todo tipo de boa obra. Achou não? Por isso que é importante você ler algumas versões. Olha na linguagem de hoje, diz assim: Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para vocês fazerem todo tipo de boa obra. Entende o que eu estou dizendo? Isso nos ensina, irmãos, algo profundo, algo extraordinário. Deus não abençoa o improviso. E a maioria do ser humano vive de improviso. Existem estudos, existem pesquisas que mostram isso assim fartamente. A maioria do ser humano é de improviso, a maioria dos filhos não foi planejado, a parte dos casamentos não foi planejada. Você planeja a festa, você planeja o vestido, você planeja o terno, você planeja o glamour, mas você não planeja o casamento. A maioria não planeja. Não planeja. Você não planeja as suas finanças, você planeja seu trabalho. Quer ganhar, mas você não planeja as finanças. Você não planeja a sua saúde. Como diz a Dilza, a maioria das pessoas só vão no médico quando, deve ser isso mesmo, né, Islã? Só quando transborda a doença. Não vai lá preventivamente. Não vai lá se cuidar. É quando passa mal. Então, meu irmão, isso nos ensina algo extraordinário. Deus não abençoa improviso. A Bíblia é muito clara quanto a isso. Deus abençoa o que é administrado com propósito. Planejar
é dizer assim: Senhor, eu sei onde eu quero chegar, eu planejo, eu sei o que eu quero da minha vida, eu sei o que eu quero de 2026, eu sei o que eu quero, Senhor, mas eu preciso que o Senhor governe o meu caminho, por isso eu consagro todos os meus planos ao Senhor. Eu planejei tudo, mas apesar ou não obstante eu planejar, eu sei que se eu não consagrar e o Senhor for abençoando o caminho, não vai acontecer. Isso é planejar. E é por isso que devemos planejar. E aqui eu vou para a quarta verdade desse texto. A vida, irmãos, precisa ser planejada por área, não no geral. Como eu disse, nós somos a geração do play. As pessoas mandam um WhatsApp para você, se você não responder, elas ficam com raiva. Te mandei, visualizou e não falou nada. E o Kiko? Te liguei, você não atendeu. Bem, mas quem disse que eu tenho que te atender? Estava almoçando, eu estava jantando, eu estava namorando, eu estava tomando banho. Ou simplesmente eu olhei e falei assim: não vou atender agora, não quero atender. Quem disse que eu tenho que te atender? Não é assim que funciona? A gente é da geração do play. Se você pede um sanduíche no lugar e passar X minutos, já fica inquieto. Se você entra numa loja e o atendente demora a te atender, você pira, como se a loja tivesse um atendente para cada cliente que chegasse. Você fica nervoso, porque nós somos a geração do play. Nós queremos o imediato, nós queremos o da agora, nós queremos tudo para ontem. E brasileiro é viciado nisso. É. Por isso que eu não gosto, por exemplo, de restaurante self-service. Eu vou por causa de minha mulher, ou então quando eu tô com pressa. Bora, amor, bora. Eu não gosto. Eu não gosto. O negócio tem que ser feito esperando, tem que ser feito devagar. E por conta disso, nós queremos tudo por atacado. Nós queremos tudo por inteiro. A maioria das pessoas fala assim: Senhor, abençoa minha família. Sim, mas abençoa o quê? Ah, Deus já sabe. Ô irmão, ô irmão. Alguns chegam para mim e falam assim: pode observar, eu não oro. Já temos dois que vai ficar com raiva, vai embora, problema. Pastor, ora por mim por quê? Não só ora. Eu não oro, não. Se o desejo dele for de me matar, eu vou orar, Deus, cumpre a vida dele. O cara tá me desejando mal, eu não vou orar. Você quer que eu ore para você? Ore pro meu casamento. Pelo quê? Você tá querendo orar para separar? Eu vou orar? Você ora para minha saúde. Pelo quê? Ora para minha mulher. Pelo quê? Ora para meus filhos. Eu não oro, irmão. Eu não oro já há muitos anos. Eu não faço isso. Eu não oro. Aqui na frente que... Olha, pastor, eu queria que você orasse. Por quê? Não, não. Eu falo, Deus, eu abençoo essa pessoa. Bora pro próximo. Você orou já? Eu te abençoei. Você está de um lucro. Então olha para mim. A vida precisa ser planejada por áreas e não no geral. Vamos trazer isso para a vida prática? Olha o que a Bíblia diz. Olha, é assim, irmão. Você quer orar para o seu casamento? Olha para o seu casamento. Planeje o seu casamento para 2026. Para dar certo, precisa ser planejado, precisa ser consagrado. O que é que eu quero que mude? O que é que eu quero que dê certo? Não, meu casamento dê certo. Mas o que é que tem que dar certo? Eu quero que meu marido mude, beleza, mas eu quero que ele mude em quê? Não, não sei. Então, irmão, você quer o quê? Então ele tem que morrer e nascer outro. Eu quero que minha mulher morra, mudar em quê? Eu quero que meus filhos mudem em quê? Casamento, bom, é prático. É vida real, é vida na vida. Para dar certo precisa ser planejado, precisa ser consagrado. Tem que ter tempo, tem que ter diálogo, tem que ter espiritualidade, tem que ter perdão. Casamento não sobrevive apenas de sentimento. Ou eu tô orando pro meu casamento. Não, irmão, tem que ser planejado. Você planejou o seu casamento? Você planejou?
2026, o que você planejou na sua vida conjugal para 2026 você quer casado? É por área. Abençoa a minha vida. Que vida? Não sei. Família saudável não surgem por acaso. Não é assim, irmão, a bezerra de ouro. Ah, que fulano deu sorte, família. Não, irmão, é planejamento. Elas são construídas com a presença de Deus. Elas são construídas com valores. Elas são construídas com direção espiritual. Elas são construídas com dificuldade, com trabalho, com labuta, com suor, com fadiga, com planejamento. E aí Deus abençoa. Planejamento. Cadê o versículo? Você deixou, congelou aí? É versículo 3:16 de Provérbios. Vamos para a prática? Tem que ser planejado por área. Ô, irmão, depois você tá filmando, né, Léo? Você edita isso aí pra mim, viu? Edita mesmo, que eu vou falar aqui, você corta, não deixa isso vazar, não. Eu fui numa formatura esses dias no IFEBA, que eu saí de lá assim, meu Deus. A diretora, não sei, não é diretora não, quero um nome diretor. A patrona da turma, Paranifa, eu não sei como é que tá. O discurso dela foi totalmente feminista. Ela disse o seguinte, Geraldo estava lá também. Ela falou bem assim, a turma majoritariamente é de homem, mas tinha lá algumas meninas. E ela já tinha citado uma feminista, tal, livro tal. Ela falou bem assim, eu perguntei para a menina, sua turma completou o trabalho? No discurso dela de forma, a maioria esmagadora de homem. Aí a menina respondeu assim, quanto aos homens eu não sei, mas as meninas concluiu e ela fez, eu me alegrei. Começou um discurso totalmente feminista. Eu fiquei pensando, cara, aí seu filho estudou nesse lugar. Seu filho está todo dia sendo massacrado. Todo dia ele está sendo castrado da sua masculinidade. Ele todo dia ele está crescendo, ele está ali. Aí ele nem percebe. Boa noite a todos, a todos, a todos. Eu quero cumprimentar a todos e a todas. Atropela o português. Isso não existe em português. Está errado, 100% errado. Não existe. É errado, é errado. É errado, é errado. É errado e ponto final. Mas seu filho está crescendo, filho homem, ele está crescendo nesse meio, aonde ele tem até vergonha de ser homem, porque a mulher é mais, a mulher é melhor, e esse cara está aí. E as mulheres não estão percebendo uma coisa, vocês que são mães de homens, vocês estão criando filhos que amanhã ele vai casar. E vocês que têm filhas, as suas filhas vão casar. E quando elas casarem, ela vai casar com um sujeito que não é homem. Porque vocês estão criando um cara que não é homem. Ela vai casar com um cara que não vai defender ela, que não vai cuidar dela. Um cara que não vai nem matar a barata ou tirar a lagartixa da parede para ela. Um cara que não vai trocar o botijão de gás. O cara que não vai pegar o galão de água e botar lá. O cara que se vir um barulho à noite, ele entra debaixo da cama e você que se vira para lá. Porque ele não foi criado para ser homem. Ele não foi criado para ser homem. Desde criança, lá na escola, ele está sendo castrado, emasculado. Ele está virando um eunuco. Sendo castrado da sua masculinidade. E vocês, mulheres, vocês são culpadas disso. Quando eu falo vocês, eu não estou falando com você. Eu estou falando dessa mulher que está do seu lado. Porque você é 10. Por isso, irmãos, criação de filhos tem que ser planejada. Planeje criar seus filhos. Planeje. Como é que eu vou criar meu filho? O que está acontecendo na escola? Como é que ele estuda? O que ele está ouvindo? O que ele está aprendendo? Quais são os valores que estão sendo transmitidos diariamente para os meus filhos e para as minhas filhas? Filhos não precisam apenas de provisão, eles precisam de exemplo, eles precisam de limites, eles precisam de acompanhamento intencional. Eles precisam de correção, eles precisam de disciplina. Por isso Deus criou pais.
Não existe esse negócio desse fazer o que eles quiser. É até aqui, daqui para cá, não. Eu sou seu pai. Eu que oriento. A vida profissional, a vida financeira. Quem não planeja o futuro vive reagindo ao presente. Vive só na reação. Vive só no rebote. Não planejou nada. Trabalho sem propósito vira peso. Propósito sem planejamento vira frustração. Você tem que planejar a sua saúde, meu irmão. O corpo é templo do Espírito Santo. Cuidar do corpo é espiritual. Planeje a sua saúde, você tem que ter vigor físico. Tudo requer planejamento. Se você não planejar a sua saúde, você vai estar cheio de doença, obeso. Eu vi um postzinho essa semana que eu dei risada e mostrei para a Ilza. A turma do Aceite Seu Corpo são a turma que mais compra Ozempic, meu nome, e Manjaro. É assim, como é que é o nome? Monjaro. Pesquisa feita, eu vi na internet. Prova que não existe, isso é conversa fiada de Aceite Seu Corpo. Conversa fiada. Cuide. A Bíblia mostra claro. Planejamento. Não vai dar certo. Se você não cuidar, não vai ter saúde. Cuide. Nada disso acontece sozinho. Tudo na vida tem que ser planejado e consagrado ao Senhor. A Bíblia manda eu consagrar meu corpo ao Senhor. A Bíblia consagrar meu casamento ao Senhor. A Bíblia manda eu consagrar os meus filhos ao Senhor. A Bíblia manda eu consagrar minhas finanças ao Senhor. A Bíblia manda eu consagrar minha saúde ao Senhor. A Bíblia manda eu consagrar a minha esposa ao Senhor, o marido ao Senhor, a minha casa ao Senhor, os meus bens ao Senhor. A Bíblia manda eu consagrar os animais ao Senhor. O animal do campo, o que você plantou, o que você colheu. A Bíblia manda você consagrar ao Senhor tudo que você tem, tudo que você é. Porque tudo isso precisa ser planejado e consagrado. E por último, o futuro vai chegar. A questão é como ele vai chegar. Quem aqui tem a mesma impressão minha de que, caramba, 2025 passou assim? Você teve essa impressão também? Passou voando. E você acha que 2026 vai ser diferente? Irmãos, o futuro vai chegar. A questão não é que ele não vai chegar. A questão é como. Os próximos meses vão chegar. Final de janeiro vai chegar. Final de fevereiro, de março. Final de 2026 vai chegar. Os próximos anos vão chegar. 2026 vai chegar. A pergunta não é se o futuro virá. A pergunta é quem estará governando quando ele chegar. Quem estará governando quando chegar o final de janeiro? Quem estará governando sobre essa situação quando chegar o final de junho? Quem estará governando sobre sua casa, sua família, seus filhos, sua saúde, suas finanças, sua vida espiritual quando chegar o final de 2026? Quem estará no comando? Quem estará governando? Ou foi simplesmente o caos? O jardim foi cuidado? Ou ervas daninhas e os carros tomaram conta? Porque quem não planeja vive apagando incêndios. Quem não planeja vive só para resolver problemas. Não tem tempo para cuidar de si. Quem não planeja só vai viver tentando consertar o caos. Quem planeja com Deus constrói caminhos. Quem planeja com Deus vive bênçãos concretizadas. Quem constrói com Deus vive promessas eternas e vive propósito de Deus na sua vida. E é por isso, irmãos, que começamos o ano assim. É por isso que começamos um ano no altar. É por isso que nós temos esses cultos de primícias. É por isso que nós começamos o ano com entrega. É por isso que nós começamos o ano com primícia. É por isso que nós começamos o ano com direção. É por isso que nós começamos o ano planejando e consagrando esses planos
ao Senhor. Porque consagrar é decidir quem vai governar a minha vida. Consagrar é decidir quem vai governar o meu janeiro, o meu fevereiro, o meu março. Consagrar é decidir quem vai governar 2026 na minha vida, na minha casa, na minha saúde, no meu casamento. Quem consagrar é decidir quem vai governar as minhas finanças em 2026, a minha empresa, o meu trabalho, a minha vida. E hoje, neste primeiro dia de primícias, não estamos aqui simplesmente para fazer um culto, para abrir um calendário de Feliz Ano Novo. Não, fazemos. Temos Feliz Ano Novo para todo mundo e vai fazer, isso é maravilhoso. Mas nós estamos aqui levantando um princípio espiritual, um princípio de consagrar as nossas primícias ao Senhor. Porque isso é planejar, e planejar é organizar, é consagrar. Consagrar é entregar o governo para Deus. Senhor, está aqui. Eu planejo minha vida. Eu quero planejar este ano. Fiz planos para esse ano, mas eu quero consagrar ao Senhor. E nós fazemos isso por etapas e não atacado. Nós fazemos isso, hoje nós consagramos janeiro, amanhã nós consagramos fevereiro, depois março, depois abril, maio, junho, até dezembro. Todo dia nós consagramos um mês ao Senhor. Então, meu irmão, planeje a sua vida, planeje a sua casa, planeje a sua família, planeje as suas finanças, planeje a sua vida espiritual, porque você vai passar o ano e o futuro vai chegar, e quando chegar, você não leu a Bíblia, você não orou, você não ganhou alma para Jesus, você não fez nada de significância, você não fez nada que vai alterar de fato e de verdade, de forma positiva a sua vida. O futuro vai chegar. Como eu disse, mas a questão é, quem vai estar lá governando ele quando ele chegar? Planeje. Mas faça isso consagrando ao Senhor, porque se você não consagrar ao Senhor, você vai se fadigar a trabalhar e em vão vai vigiar o sentinela. Pessoal do louvor. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus governa o começo, olha para mim. Quando Deus governa o começo, Ele sustenta o meio e guarda o fim. Diga assim, quando Deus governa o começo, Ele sustenta o meio e guarda o fim. Quando Deus governa o começo, Ele sustenta o meio e Ele guarda o fim. Meus irmãos, tudo que eu falei aqui hoje para vocês, tudo que eu preguei aqui nessa noite, aponta para uma verdade espiritual simples e poderosa. Tudo que eu preguei aqui hoje resume em uma coisa. Tudo que eu preguei aqui é para te dizer o seguinte: quem governa o começo, governa o caminho e tem sucesso no final. Quem governa o começo, governa o caminho e tem resultado positivo no final. E é exatamente aqui que entra o princípio das primícias, que nós lemos aqui no início, Romanos 11, verso 16, que diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Deus não está falando apenas de uma oferta. Deus não está falando apenas de uma entrega. Deus não está falando apenas de uma ida, de uma vinda ao culto. Deus não está falando apenas de um ato. Não, irmãos, Ele está falando de governo espiritual. Quem governa o início, governa o meio e o final. Quem governa o começo, governa o caminho inteiro. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. A Bíblia ensina que a primeira parte consagra todo o restante. A Bíblia está ensinando que se as primícias da massa forem santas, todo o restante é. A Bíblia está dizendo, se for santa a raiz,
os ramos, os frutos também serão. Então é isso que a Bíblia está te ensinando. A raiz define os ramos. O começo define o destino. Olha para mim. O começo define o destino. E hoje, profeticamente, nós estamos no mês de janeiro. Hoje nós queremos consagrar o Senhor 2026, mas especificamente, como eu falei aqui no último ponto dessa mensagem, nós temos que fazer isso por áreas. E hoje é janeiro. O mês que estabelece o tom do ano. Você acha que é de forma aleatória que as pessoas começam um novo ano? Você acha que é de forma aleatória que as pessoas, quando começa o ano, elas iniciam faculdades, elas mudam de ano na escola? Quando começa o ano, eu vou fazer uma dieta, eu vou fazer um regime, eu vou me matricular na academia, eu vou começar um curso, eu vou começar uma faculdade, eu vou começar uma nova etapa da minha vida. No ano que vem, você falou muitas vezes do ano passado, no ano que vem. Porque, irmão, a raiz define os ramos. O começo define o destino. Janeiro estabelece o tom espiritual que você vai viver o resto de 2026. Por isso, meu irmão, pega esse mês todinho que você tem, 31 dias, incluindo hoje, consagre-lhe ao Senhor e fala assim: olha, esse vai ser meu ano. Porque se forem santas primícias da massa, toda a massa será. E se você bagunçar janeiro, você vai bagunçar o resto do ano. Olha para mim, o que você tem para fazer? Faça agora. Tem que sentar com uma mulher, com o marido e conversar? Senta agora. Tem que resolver um pepino? Resolva agora. Tem que pedir perdão? Peça agora. Tem que sentar e resolver as questões financeiras? Senta agora. Tem que ter uma conversa difícil com alguém? Senta agora. E tem essa conversa. Tem que tomar uma decisão importante? Tome ela agora. Ainda que você não tenha como colocar em prática de vez, mas já está planejado. Deu o primeiro passo, consagrou as raízes, consagrou a massa, consagrou o início. Quem consagra o início, quem governa o início, quem governa no caminho, certeza do final. Não é apenas o primeiro dia do calendário, é o primeiro dia de altar. Não é apenas o primeiro dia de calendário, é o primeiro passo que a gente tem que dar em direção ao governo de Deus nas nossas vidas. Não é simplesmente o primeiro dia do ano, é o primeiro dia onde eu estou dizendo: eu consagro a minha vida ao Senhor, eu consagro 2026 ao Senhor. E 2026 chegou e vai chegar, e vai passar rápido. Eu queria que você colocasse de pé. Eu queria que você começasse a orar a Deus. Eu queria que você começasse nesse instante a imaginar seu 2026. Fique de pé, por favor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você começasse a orar. Eu queria que você começasse agora na sua mente planejar 2026. Minha vida. Comece a planejar aí agora. Ó Senhor, te louvarei. Comece a planejar a sua vida, cada área da sua vida. Pois meu fôlego é tua vida. É por área que a gente planeja a vida. E nunca me Aonde cansarei. é na sua vida que precisa ser consertado, ser planejado? O que você quer para ela 2026? Sua voz. O que é que você quer para suas finanças, para o seu casamento, para a sua saúde? É mais doce. O que é que você quer para os seus filhos? Comece a consagrar, a planejar e consagrar agora os seus filhos a Deus. Que tira dessa cruz e me leva até o céu. Eu
Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. E tu dá ordem às estrelas e ao mar os céus livres. Eu me sinto tão no teu colo, no teu colo, oh. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem. Não há doenças, nem culpa que fiquem. E a tempestade. Olha aqui pra mim. Se você entende que a sua vida precisa de direção, se você entende que a sua casa precisa de governo, a minha precisa. Se você entende que o seu casamento precisa de governo, o meu precisa. Mas se você entende que o seu também precisa, se o seu futuro precisa de alinhamento, se você entende que os seus planos precisam ser consagrados ao Senhor, eu queria te convidar aqui na frente e eu queria orar com você. Se você entende isso, enquanto nós vamos estar louvando, sai do seu lugar e vem aqui. É pura, escuro para os que nele creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. Ei, Se acalma. você que está aqui na frente, eu entendo que se você está aqui, eu queria te pedir, não é um momento de você pedir nada para Deus, esse é o momento de você consagrar a Deus os seus planos. É o momento de você consagrar a Deus o que você quer para 2026 e não pedir. Entenda isso. Hoje nós não estamos pedindo coisas a Deus, nós estamos entregando a Ele o governo das nossas vidas. Senhor, eu quero te entregar o governo do meu casamento, eu quero te entregar o governo dos meus filhos, eu quero te entregar o governo das minhas finanças, do meu trabalho, da minha saúde. Eu não quero mais governar, porque é Deus que tem que governar. Ao vir aqui à frente, nós estamos dizendo: Senhor, governa a minha vida. Senhor, governa a minha casa. Senhor, governa mês a mês da minha vida neste ano de 2026. Senhor, governa sobre tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Eu vou fazer planos, Senhor, mas eu quero consagrá-los todos eles ao Senhor. E nós temos que fazer isso, irmãos, sem nenhum medo. Sem nenhum medo. Às vezes as pessoas falam assim: Senhor, faça a sua vontade. E se a vontade de Deus for essa? Eu falei para eles o seguinte: eu quero um bocado de coisa. Eu quero uma casa boa, eu quero um carro. Mas se a vontade de Deus for para mim morar debaixo da ponte, então você sabe qual é o melhor lugar para eu morar? É debaixo da ponte.
que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então não tenha medo de pedir: Deus, governe a minha vida, governe a minha casa, governe os meus filhos, governe as minhas finanças, governe a minha história, governe mês a mês da minha vida, Senhor. Não é com medo, é com fé consciente, não é com barganha, é com entrega voluntária e consciente. Levante as suas mãos para os céus, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, hoje nos apresentamos diante de Ti com entendimento e fé. Reconhecemos que este é o começo e declaramos que o começo pertence ao Senhor. À luz da Tua palavra, nós cremos que, sendo santas primícias, todo o restante do ano será guardado, dirigido e sustentado pelo Senhor. Consagramos este mês de janeiro profético ao Senhor. Consagramos nossos planos ao Senhor. Consagramos nossas casas ao Senhor. Consagramos nosso casamento ao Senhor, nossos filhos, nosso trabalho. Consagramos nossa saúde, consagramos nosso futuro ao Senhor. Que toda semente lançada hoje produza um ano frutífero, equilibrado, alinhado com a Tua palavra. Governe este início, Senhor, porque se o Senhor governar esse início, o Senhor governar o meio e o fim. Nós declaramos que 2026 não será governado pelo acaso. 2026 não será governado pela sorte. 2026 não será governado pela desordem, mas 2026 será governado pela Tua graça, pela Tua direção, pela Tua presença, pelo Teu propósito, pela Tua presença, pela Tua promessa. Nós profetizamos que 2026 não será ano de cardos, de espinhos, mas será ano de jardim cuidado. Recebe, Senhor. Recebe nossas primícias, não como obrigação, mas como honra, porque nós te honramos nessa noite. Receba as nossas primícias como fé. Receba as nossas primícias como dependência. Nossas primícias de louvor, de oração, de tempo, de entrega, de oferta, de dízimos. Receba, Senhor, em nome de Jesus. Nós selamos este início diante do Teu altar. Nós selamos essas primícias diante do Senhor. Nós consagramos essas primícias, porque se forem santas as primícias da massa, toda massa o será. Se forem santa a raiz, todos os ramos o serão. Por isso nós consagramos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Meu irmão, você vai voltar para o seu lugar. Eu tenho